A medição faz parte da nossa experiência humana. Existem vários tipos de medidas. Medida de peso, miligrama, grama, quilo, tonelada. Existem medidas também de líquidos, mililitros, litro, metros cúbicos. Existem medidas também de espaço, centímetro, metro, quilômetro. Mas existem também medidas espirituais. Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Na nossa longa caminhada rumo à casa do Pai, o Senhor exige de nós constantes medições. Na primeira leitura, a medida de nós mesmos. Quando uma medida não é exata e determinadas decisões precisam ser tomadas em função daquela medida exata, a inexatidão da medida pode causar problemas. Faltaram alguns centímetros, porque não se mediu direito. Faltaram alguns litros. A capacidade do recipiente, portanto, se tornou indevida, insuficiente. E assim por diante. Na nossa longa caminhada para o céu, a palavra de Deus nos coloca diante de 3 medidas. Como nos medir, como medir a Deus e como medir o próximo. Vocês se lembram das 3 propostas de santificação apresentadas pelo Senhor Jesus no Evangelho da missa da quarta-feira de cinzas? Jejum, oração e esmola. Esses 3 propósitos quaresmais visam exatamente a isto, a nós colocarmos na justa medida essas 3 realidades, essas 3 relações que temos que supor e considerar ao longo de nossa vida. O jejum é para colocar na justa medida cada um de nós, porque o jejum visa a combater as nossas tendências desregradas. A oração visa a restabelecer, a colocar na justa medida o meu relacionamento com Deus. E a esmola visa a colocar na justa medida o meu relacionamento com o próximo. 3 relações: eu comigo mesmo, eu com o meu Deus, eu com o próximo. Tudo isso, até o pecado original, não havia nenhum problema. Tudo estava na justa medida. Mas depois do pecado, aí a coisa desandou nos 3 âmbitos, nos três tipos de relacionamentos. Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado. Temos praticado a injustiça e a impiedade. Temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes. A nós resta-nos ter vergonha no rosto. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados, pois pecamos contra ti. Esta é a justa medida no trato conosco, com nós mesmos. Essa é a nossa medida. Só Nossa Senhora se exclui desta medida chamada condição pecadora. Existe um versículo no capítulo 3 do Apocalipse de São João, versículo 17. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Laodiceia era uma cidade da Ásia Menor, hoje Turquia. Uma cidade muito rica para os padrões da época e da região. Cidade rica, abastada. E os cristãos que ali viviam
igualmente eram ricos, eram abastados. Qual era o perigo daquela comunidade? A vaidade, a presunção de autossuficiência. Achava-se a comunidade tão suficientemente remunerada e protegida e amparada pela sua condição social, pela beleza, pela suntuosidade, pelo patrimônio de cada cidadão e da própria cidade, que eles não recorriam a Deus. Para quê Deus, se nós temos com o dinheiro condição de comprar tudo? A vaidade, o relaxamento moral, etc. E ao anjo da igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus mandou o seguinte recado: tu dizes, sou rico, faço bons negócios e de nada necessito. Mas tu não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a nossa medida. Perder esta justa medida pode ser fatal para a nossa vida. Num primeiro momento, essa é a nossa medição. É aquilo que nós valemos diante de Deus com o pecado. E dado que todos nós estamos sujeitos à fraqueza, a nossa medida não pode deixar de ser esta. Por outro lado, para que não desesperemos, a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz: eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente vai levá-la à perfeição até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos excelentes, mas porque o Senhor iniciou em nós esta obra excelente e vai levá-la à perfeição. Portanto, tirando a graça de Deus, nós somos aquela miséria horrorosa descrita em Apocalipse 3,17. Nunca percamos essa medida a nosso respeito. Segunda medida, nós devemos colocar na justa medida Deus Todo-Poderoso. Mas qual é a medida de Deus? A medida de Deus, ele é absolutamente incomensurável. Ninguém pode medir a Deus jamais. A ti, Senhor, convém a justiça. A ti, Senhor, cabe misericórdia e perdão. A medida de Deus é não ter medida. Ele diz no final do evangelho de hoje, pelos lábios do Senhor Jesus: ser-vos-á dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Mas, se satisfizermos a uma exigência que nosso Senhor vai colocar daqui a pouco, e aí já entramos na terceira medida, a nossa medição com relação ao próximo, sobretudo quando o próximo é miserável. Muito bem, a medida de Deus é a grandiosidade, a incomensurabilidade da sua bondade, da sua ternura, da sua misericórdia. A melhor cena que descreve a medida de Deus por cada um de nós é o Calvário. São João, na carta, no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16, coloca um advérbio de quantidade. Tanto Deus amou o mundo, que enviou seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No mesmo Evangelho, no começo do capítulo 13, tendo Jesus adquirido a consciência de que chegara a hora de passar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa é a medida de Deus, até ao extremo. Extremo é uma categoria temporal, porque supõe, a partir daquilo não existe mais nada. É claro, no tempo se pode falar do amor de Deus que vai até as últimas consequências, depois das quais não existe, no tempo, uma outra forma de a misericórdia de Deus se manifestar. É impossível, a não ser um desdobramento do que aconteceu no Calvário, que a medida de Deus exceda o Calvário. Não, 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 não. Absolutamente. A medida de Deus é até o fim, isto é, as últimas modalidades, as últimas manifestações do amor, a morte e morte de cruz. Aqui está a medida de Deus no tempo. E essa medida no Calvário ilustra esta
este abismo, como diz São Paulo no final do capítulo 11 da carta aos Romanos e também capítulo 13, abismo da ciência, da bondade, do conhecimento de Deus Todo-Poderoso em favor dos homens. A medida de Deus é uma misericórdia sem medidas. E, finalmente, a medida com relação aos outros. A justiça é uma medida que o Senhor Jesus pede que nós consideremos também com relação ao próximo. Ele disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Isso é de justiça. A misericórdia não viola a justiça, ultrapassa-a sem violá-la. Portanto, quando se fala de misericórdia com relação às pessoas, estamos falando da condição de miséria, do pecado da pessoa. Isso não viola de forma alguma a nossa obrigação também de medir as pessoas segundo a justiça, porque se não respeitarmos a justiça, não aplicarmos a justiça do alto, cometeremos injustiça e, logicamente, não seremos misericordiosos. Salmo 84, versículo 11. Gravem esses 4 critérios. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Portanto, as medidas com as quais devemos tratar o próximo, a justiça e a misericórdia. Obviamente que a medida que é tratada por nosso Senhor no Evangelho de hoje é a misericórdia. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. O modelo é o Pai. A visibilização da misericórdia do Pai é o Filho. E a graça para sermos misericordiosos como o Pai, a imitação do Filho, é a força do Espírito Santo. Não julgueis e não sereis julgados. Aqui o julgamento que o Senhor proíbe é o julgamento preconceituoso. É o julgamento temerário. É o julgamento sem conhecimento de causa. É o julgamento que se antecipa ao juízo de Deus e já sentencia a pessoa ao inferno, excluindo a possibilidade da conversão dela. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. É o único pedido do Pai Nosso em que a medida do amor de Deus é a nossa capacidade de perdoarmos ou não. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é impressionante como nosso Senhor Jesus Cristo se adequa à nossa medida. Vai nos tratar à medida em que tratamos as pessoas, para o bem ou para o mal. São Tiago, no capítulo 2, diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas o juízo será sem misericórdia para quem não praticar a misericórdia. 3 medidas. Espero que essa breve homilia de 15 segundos tenha servido para impregnar, ou pelo menos consolidar no nosso coração, medidas. Constantemente somos medidos por Deus. E essas medidas vão ser levadas em conta no dia do nosso juízo. Ajudai-nos, Senhor, a nos medirmos naquela justa medida da primeira leitura. A nós a vergonha no rosto, porque pecamos contra Ti. A medida com relação a vós, misericórdia sem medidas. E a medida com relação ao próximo, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados.